Olá, faz o que queres, há de ser tudo da lei, amor é lei, amor sob vontade. Aqui é Johann Reis quem está falando, esta é a Reis TV, e aqui estamos com a continuação da conversa com Cassiano Compostela, meu amigo querido. Cassiano, eu quero te fazer uma pergunta sobre o seguinte: a gente viu sobre a questão do cristianismo, do budismo, das chamadas religiões e filosofias e pensamentos do ponto de vista telêmico, consideradas osirianas do antigo Eon. E eu falo telêmica sem dar muita introdução, porque eu sei que você sabe ao que eu estou me referindo, porque você é um cara muito ilustrado, muito culto no sentido do conhecimento esotérico, das práticas espirituais, das filosofias transcendentais em geral. Você, mesmo aquilo que você não pratica, ou aquilo que você não necessariamente comunga com a ideia, você tem o interesse de conhecer e saber o que é, para saber como se posicionar, né, e o que pensar. Eu vejo isso que você tem essa prática, né? Você lê sobre Telemann não sendo um telemita, o que é uma coisa pode ser rara, lamentavelmente rara. Então, eu te pergunto o seguinte: do ponto de vista de um telemita, Telemann, o advento do novo Eon, seria o símbolo, a cúspide, o ápice do momento em que a humanidade se desprende da ideia de que o sol morre toda noite e renasce pela manhã. Ideia essa que traz várias implicações que explicam tanto o antigo paganismo quanto o patriarcado, ou seja, a concepção de que o sol seria sacrificado, que ele morreria, que o Deus máximo, que é o sol, que ele morre e que quem o mata é quem o devora, é quem o substitui, que é a noite, que é o outro lado, que é, né, tem toda a simbologia que vai para o contrário do que o Sol representa. E todas o próprio, a própria misoginia no patriarcado se origina muito disso, da ideia da associação da mulher com a noite e da noite com um perigo, uma sedução, mas um perigo, né, e etc, etc. E os telemitas, eles têm, são aqueles que aceitaram o Novo Éon e o Livro da Lei como uma declaração, como uma confirmação, como um statement, né? Como uma declaração mesmo de que, assim, olha, gente, não existe nada disso. A gente já sabe que nós é que estamos as costas para o Sol continua brilhando do mesmo jeito o tempo todo. Ele não parou. A gente que tem a ilusão da escuridão. Então, a escuridão, ela é uma ilusão. A realidade é a luminosidade para a qual nós damos as costas enquanto planeta, enquanto humanos, etc. Então, assim, isso é uma mudança de paradigma que destrói todo um mundo. Aí tem aquela coisa do Hermann Hesse, Demian, né? Você precisa destruir um mundo velho para criar um novo, né? O mundo é o ovo, né? O iniciado é a ave que está dentro, né? A iniciação, o nascimento só vai acontecer no momento em que ela destruir o mundo em que ela existe, que é o ovo, e aí ela vai nascer para o outro, o novo mundo, né? Então, eu coloco isso, você já sabe, sem nenhuma intenção de confronto, nem de, não, qual é o que está certo, qual é o que está errado. Deus me livre do bem e do mal. Do bem e do Sim. mal. Eu não quero saber de nenhum dos dois. Então, eu não estou nem aí para isso. Não se trata aqui de uma coisa, te peguei, porque tem aquela coisa, eu acho isso absolutamente detestável. Eu acho isso uma coisa muito.
primitiva no pior sentido possível, que é aquela coisa do gotcha, sabe aquela coisa, te peguei, então você está, sabe, na contradição. Como se o que me irrita nisso é porque a contradição, primeiro, ela não é uma coisa ruim, porque a contradição ela pode representar a aceitação do contraditório, ou ela pode ser a mola propulsora de um aprendizado, porque você, na sua contradição, Verdade. você pode pensar, ué, isso não faz sentido. Então você aprende com a sua falta de sentido e você muda de opinião. Então por onde isso pode ser motivo de, né, de zombaria? Não vejo por daí o. Bem, então o que eu te pergunto é, como é que você vê essa questão em termos filosóficos, ritualísticos, porque eu também digo, não é necessário, como telemita, eu digo, não é necessário você, para ser um telemita, você não precisa é, usar coisa do Bafomé, você não precisa pintar a boca de preto, você não precisa, eu já fazia isso muito antes de ser telemita, inclusive, não tem nada a ver. Na época já do Robert Smith, dos anos 80, então não tem nada a ver com isso. É, então, assim, o telemita ele pode ser até agnóstico, como é o meu caso, porque não até ateísta que seja, whatever. É, eu gostaria que você me dissesse qual é a visão que você tem de Telemann, é, se você pensa que existe um conflito ou uma divergência de visão entre a Telemann e o rosacrucianismo, e, em havendo, quais seriam? É uma responsabilidade muito grande dar a minha visão sobre Telemann no, diante de um dos maiores nomes de Telemann do Brasil. É a mesma coisa que querer ensinar o Papa a rezar a missa. Olha, Papa, eu acho que você tinha que fazer assim ou daquele jeito. Mas Você quer brincadeiras. como o homem, Rosa Cruz, como Perfeito, inicial. perfeito. É, Perfeito. Brincadeiras à parte, Digno, embora considere de fato o vosso trabalho, e acho que muita gente o considera assim, sem qualquer puxa-saquismo eu sei que bobo, sim. né? Cada um tem uma representatividade dentro de um campo, ou não tem nenhuma, enfim, mas acredito que o vosso nome, ele é muito, até onde pude ver, né? Muito e ouvir, muito respeitado dentro deste assunto, dentro deste campo, até pelas contribuições literárias, né, várias que você já deu. Enquanto você falava, eu fazia aqui uma anotação, lembrando da biografia de um mago, acho que é esse o título, né? Um dos livros também que você escreveu falando sobre Aleister Crowley. Se não me falha o conhecimento, é um dos poucos, ou se não a única biografia, não lembro de outra, feita por um brasileiro, né, sobre Aleister Crowley. Então, Olha, eu espero com isso, sinceramente, trazer algum orgulho para o meu mestre Euclides Lacerda de Almeida, sem o qual eu não teria aprendido nada disso. perfeito, perfeito. Então, é uma referência. Então, é complicado dar opinião, mas dou uma opinião com muita tranquilidade aqui. Deste lugar, ou seja, de um estudante mais independente, de uma linha Rosa-Cruciana, embora Rosa-Cruciana também independente, sem muita carolice, sem muito fanatismo, enfim, de uma mentalidade mais livre ou que se pretende livre, né? Bem, você falou minha opinião sobre Telema, sobre o novo E1, né, sobre todos esses aspectos. A minha base e o meu conhecimento, eu estou aqui tentando resgatar na memória a minha relação com Telema. E um desses pontos foi o seguinte: eu entrei para a MOR com 16 anos, né? Eu não entrei antes, eu conhecia antes. Eu só não pude entrar antes porque não podia entrar com uma idade menor. Só, a não ser que eu entrasse para a ordem das crianças. Eu não queria entrar para a ordem das crianças, eu queria entrar para a dos adultos. Então eu esperei completar 16 anos e entrei. Pois bem, então eu tive uma vivência ali, inicialmente, um pouco igrejística, de estar ali sempre, quase todos os dias, e frequentando e etc. E quando a gente ouvia falar
E Telemann era uma coisa assim, meu Deus, mas isso aí é da magia negra, esse pessoal é do demônio. Não, porque eles pintam e bordam o set de verde e amarelo. Eles são Olha, terríveis. desculpa, uma anedota, rapidamente. Eu tinha uma Ótimo. amiga muito querida, nunca mais tive contato com ela, que é a Rosa Cruz, Lúcia. Ela era da secretária da loja mesmo que vendia os incensos, essas coisas. E ela Sim. falava sempre assim: Crowley vai te dar todo o ouro da terra, mas ele rouba a tua alma. Eu fico pensando, eu estou esperando o ouro da terra até agora. Cadê? Ah, olha, Desculpa, eu tinha que contar essa história. mas Continua, por favor. perfeito, Digno. E é esse é uma boa ilustração, inclusive, porque é esse o pensamento reinante, assim, nos meios rosacrucianos, não só de Amorque, mas em alguns outros também, de que Telemann, de que Aleister Crowley, e todo o livro da lei, e todas essas temáticas são temáticas pertencentes ao mundo mais nefasto da magia e etc. É uma Não coisa que ouviram se falar fala. de nada. Tem tanta coisa que não sabe que existe, que você sabe que existe, que são Exato. realmente barra pesada, de fato, que estão na Deep Web. Exatamente. E nem é, né? Nem se pretende a isso, mas o Não, pensamento que reina é este o pensamento. E eu tinha essa visão. Eu lembro que eu fui numa reunião, eu fui participar de uma missa da Fênix, inclusive, pela primeira vez. Eu fui participar com algumas pessoas que certamente são amigos em comum, mas eu era bem jovenzinho, 20 anos e pouco. Acho que era o pessoal do Calen, inclusive, que fazia essas reuniões. Certamente temos amigos em comum nessa área aí. E aí, não, eles alguém estão foi. bem antigos nessa. Eles já tiveram outros nomes, mas esse grupo está bem, Exato, bem bem antigo. E, ativo. e alguém, enfim, fez ali, foi realizar a missa, e eu, assim, com muita. Eu fui com alguns outros dois amigos da Rosa Cruz, e todo mundo, assim, pisando em ovos, né? Porque acho que tinha a questão do bolinho de luz, e a gente debochava disso, e tinha um medo, por que não? Como é que é feito isso, e etc. Então, o pensamento, estou aqui fazendo uma introdução de que meu pensamento, de fato, originalmente, ele era bem tacanho, bem igrejístico nesse sentido, de um certo até temor, o que não guarda uma certa razão de ser com a relação que o próprio Spencer Lewis e outros tiveram com o Crowley, visto terem Ah, eles sido eram inimigos contemporâneos. mundiais, né? Exato, eram inimigos e há referências de um para outros, né? De um para o outro e em Os relação a piores outras figuras possíveis. também. A Exato, desconsideração mútua. exatamente, desconsideração mútua, exato. O próprio Spencer Lewis também escrevia algumas coisas, umas barbaridades sobre Crowley, etc. Ou seja, esse pensamento igrejístico, como se Telemann fosse coisa do demo, do tinhoso, do chifrudo, tem uma certa razão histórica de ser, isso foi sendo alimentado e chega lá na ponta dessa maneira. Então, meu pensamento inicial era este. No entanto, com o passar do tempo, em que fui frequentando outras organizações, por exemplo, a própria Fraternitas Rosacruciana Antiqua, a gente sabe que teve uma influência muito grande do livro da lei, teve uma influência muito grande do próprio Aleister Crowley, que eles vão chamar de mestre Therion, embora não o nomeiem Aleister Crowley diretamente, disse que é para não Mas esse causar. título, esse título, ele ocupou esse título, né? Então ele, claro que era ele. Exato, é para não causar ali grande Para não polêmica, né? associar o homem ao iniciado, porque ali ele estava se servindo como iniciado. E aquilo não tinha nada a ver com nenhum dos assuntos mundanos dele. Exatamente. Mas há essa influência. Então, eu fui abrindo um pouco a minha visão acerca de Telemann, de Aleister Crowley, conhecendo outras pessoas, estudando outros assuntos, dos mais diversos, e fui verificando que não, que na verdade o que Aleister Crowley, na visão, deixa que vos fala, propôs foi uma espécie de tecnologia de ponta para o pensamento e a sistemática
mística, mágica, esotérica de nossa época, né? E, portanto, foi um ponto de transformação muitíssimo importante. E um ponto de transformação que traz e nos trouxe inegavelmente elementos muitíssimo importantes que podem ser aproveitados, inclusive, por aqueles que não propriamente se declaram oficial e essencialmente telemitas, que não propriamente pertencem a qualquer fraternidade de Telemann. Então, de fato, eu tenho essa visão de que Telemann é uma espécie, podemos dizer assim, de tecnologia ou de ponto de transformação, ponto de mutação, lembrando aqui o livro da Fritjof Capra, um ponto de mutação no Eu sistema acho que mágico boa ocidental. definição. É Agora, uma- eu tenho alguns poréns em relação a isso, né? Pessoalmente, assim, eu particularmente não vejo propriamente, não levo muito ao pé da letra, não vejo as datas ou propriamente a visão de Aleister Crowley como sendo algo definitivo. Aquele período que ele vai estabelecer como o estabelecimento, a transformação ou a mudança para um novo éon, para uma nova era, é algo que eu vejo como sendo algo abrangente. De fato, é algo que ocorreu mais ou menos por aquele período, mas não exclusivamente pelas mãos dele. E vou agregando alguns outros elementos, por exemplo, históricos até. Desculpa, Claro. não, não exclusivamente pelas mãos dele, eu concordo plenamente. O Crowley, ele não foi, assim, eu estou respondendo por mim sempre, eu não estou respondendo por nenhum Ótimo. outro eremita, que Perfeito. pensem o que quiserem. Agora, o meu entendimento é que ele foi o profeta do novo Éon. O que que é um profeta? O profeta, ele profetiza, ele não causa. Exato. Ele não causou nada. Inclusive, esse novelão já vinha se anunciando em Santo Agostinho, né? E assim, na Abadia de Telema, nessa coisa toda anterior. Ou seja, havia pequenos sinais que Crowley juntou, tanto que a obra dele é um conglomerado, né? Porque tudo aquilo que ele estudou é um conglomerado de saberes de todos os tipos. É, então, assim, eu acho muito importante deixar isso claro. O Crowley, ele não causou o novo éon de maneira nenhuma. Ele foi o profeta, ele anunciou. Perfeito, perfeito. E concordo com isso, e acho que essa é uma distinção muito importante, ou seja, ele não é propriamente o Messias, não é o Não, Cristo, entre aspas, não, da própria absolutamente. nova era. É alguém que anuncia, né, o que é o papel do profeta. E aí existe nesse mesmo período uma série de elementos interessantes que foram historicamente ocorrendo e que vão apontar na mesma direção, relacionados inclusive à própria teosofia, a própria Helena Blavatsky tinha prometido, mais ou menos por essa época, embora ela seja anterior, um pouco anterior ao próprio Aleister Crowley, ela tinha prometido a vinda do tal do Buda Maitreya, que viria numa nova era, numa nova perspectiva, que foi, inclusive, casar décadas depois da morte desta, com a figura, né, criaram uma ordem chamada Ordem da Estrela e etc., para anunciar que num determinado dia da década de 1920, né, o Buda Maitreya viria reencarnando Apareceu na Krishnamurti. figura de Krishnamurti, exatamente. Então, Eu lhe, ó, aqui para vocês, ó. exatamente, Eu adoro Krishnamurti. O exato. E Crowley e tinha o comentários discurso. horríveis sobre o Krishnamurti, horríveis, racistas, idiotas, enfim, Exato. mas aquela coisa. Eu admiro a obra do Crowley, tem muita coisa cretina que ele diz. Eu acho o Krishnamurti um cara excelente. Assim, eu li muitos livros dele, acho ele digníssimo, acho ele de uma dignidade a postura dele, digna de aplausos. Desculpa te cortar, mas é porque você ia Não, chegar nele e eu me entusiasmo, assim, porque ele é um perfeito. cara que eu acho que ele é pouco comentado para a importância que ele tem. As pessoas Exato. falam muito mais
de Annie Besant do que de Krishnamurti. Eu acho isso hilário, porque assim, Verdade. todo respeito a Annie Besant, quem é ela perto do Krishnamurti que foi, né, quem ele foi? Então, Exato. E concordo convosco que, na minha opinião, ele, inclusive, é uma outra ponta deste mesmo processo de revelação de uma nova era. eu Então, é acho, isso. eu Eu, acho. eu vejo vários pontos distintos deste mesmo processo. Então, eu concordo que sim, há ali um movimento ou uma pontuação de uma transformação de era, mas que vai se espalhando em diferentes aspectos. Tanto é assim que a visão de Krishnamurti é justamente a de derrubar todos os sistemas vigentes. Ou seja, para Eita, ao Krishnamurti, extremo isso, ao extremo. exato, e não precisa de ordem, de fraternidade, a teosofia também não precisa nem de teosofia, de rosacrucianismo, de absolutamente nada, porque ele coloca o próprio indivíduo no centro do aprendizado. E ele aprende de fato na medida em que consegue ver tudo o que até então ocorreu apenas como uma casca. Então, é isso. De fato, eu levo em consideração muitíssimos elementos de Telemann, até onde pude aprender. Reconheço que foi um ponto de transformação, não apenas a nível de teoria, mas também a nível institucional para diferentes organizações e que vem influenciando o nosso pensamento até a modernidade, algo da qual não se pode escapar, negar nem esquecer. É verdade. Não existe como. Telemann é incontornável, porque é algo que, mesmo que você não goste do Crowley, é algo que está além dele. E quando você entende que a figura do Crowley, por mais chamativo e flamboyant que ele fosse, e polêmico, a figura dele não era, nem ele se propôs jamais a ser a de um Messias, a de um causador, nunca. Ele era o profeta do Nouveau. Ele era a besta, ou seja, ele assumiu para si o título da besta, o que não significa de maneira nenhuma, né? Ou seja, ele assumiu, se ele assumiu um título de uma entidade, ora, essa entidade já existia. Não é ele que está causando nada, não é a pessoa dele, né? Exato. Enfim. Então, te agradeço muito sua resposta, muito boa, e eu gostaria de falar também sobre a questão da alquimia, que é um ponto muito importante no seu trabalho. Eu entrevistei um alquimista que eu gosto muito, que é o Tiago Tamochauskas. Ele tem um livro que eu terminei de ler agora, O Princípio Alquímica, e ele tem uma. Eu queria que você falasse sobre sua visão de alquimia, mas eu queria, antes de qualquer coisa, te fazer uma pergunta, Sim. baseado no que eu andei lendo do Tiago sobre esse tema. É, a alquimia mudou ou continua a mesma coisa? Eu conheço também uma pergunta capciosa também, né? Interessante. Conheço o Frater Tiago, de fato, excelente referência e assistirei também aqui a entrevista dele certamente. Mas vejamos, tudo muda, né? Ou seja, a única coisa imutável é a mudança, diria o filósofo grego. E, Sem de fato, dúvida. a alquimia, ela também, né? Ela foi se transformando ao longo do tempo. Entretanto, embora ela tenha sofrido transformações, ela mantém igualmente a sua essência, tanto a sua essência teórica como a sua essência prática, ou Quais seriam seja, essas? operativa. Eu falo mantém porque quando a gente fala na modernidade, em alquimia, Johann, existe sempre aquela linguagem um tanto quanto superficial de que alquimia é transformação, porque você deve se tornar uma pessoa melhor, é um processo de transmutação interior e etc. E tudo isto
São linguagens um tanto quanto adocicadas e muitíssimo distantes do trabalho operativo alquímico real. A alquimia, em sua essência, vai possuir um método, uma sistemática, uma linguagem, vai possuir uma técnica aplicável não apenas ao indivíduo em si, a nível mental e espiritual, como também aplicável, que é o que nos diz o princípio hermético, aos outros seres da natureza. Então, o alquimista só o é de fato na medida em que ele aplica os princípios herméticos sobre si e sobre os seres que estão à sua volta, para ser mais específico, né, ao reino vegetal e ao reino mineral. Então, basicamente, a alquimia, em sua essência, ela permanece, embora tenha passado por Ao mudanças. reino animal? Ó, o reino animal também. Quando a gente fala em reino animal, em primeiro lugar, nós mesmos, porque nós somos pertencentes, somos animais. Então, aplicamos a alquimia sobre nós mesmos. Entretanto, também existem algumas particularidades, como diria o próprio grande alquimista Fulcanelli, no que diz respeito a trabalhos específicos em laboratório com materiais orgânicos, especificamente de origem animal. Então, também há essa particularidade. Então, sim, Uma curiosidade minha, existe trabalho com material animal, que não seja o animal humano, obviamente, fazendo a alquimia? Existe isso em alquimia ou não? existe. Como a alquimia é algo muito antigo, né, milenar, então existem determinadas receitas, digamos assim, ou fórmulas alquímicas que vão trabalhar. Vamos dar um exemplo disto. Existem determinados medicamentos alquímicos que laboratorialmente podem ser feitos a partir, por exemplo, da urina, É, por eu ia falar exemplo, isso que da é um urina. material Não. biológico animal. É. Uhum. Muito bem. Bom, uma coisa que eu queria te perguntar sobre a alquimia é o seguinte: as pessoas elas têm uma visão. Eu até comentei isso na entrevista com o Tiago e costumo comentar isso com meus amigos em geral. Eu vejo que as pessoas elas têm uma dificuldade, uma confusão cada vez maior entre o substantivo e o adjetivo. Quando você fala alquimia, se você está falando do substantivo, você está falando de um conjunto de práticas específicas que tem um contexto histórico, blá, 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 né? Etc. É, mas a alquimia pode ser usado como adjetivo. Ah, houve toda uma É alquimia em verdade. mim e minha amada, né? Isso é um adjetivo. Não Sim. houve um processo alquímico, né? A minha amada e eu não estávamos no laboratório de alquimia, não é? Então, isso é uma coisa que acontece muito com o termo arte, né? Isto é um espetáculo, isto é um objeto de arte. Não, não é um bolo, não é um objeto. Ele pode ser usado como um adjetivo, sim, mas não como substantivo. Então, assim, as pessoas elas confundem muito. Eu queria que você me dissesse como você entende o que é a alquimia enquanto substantivo? Ou seja, se você, quando eu digo você, eu não digo o meu caro amigo necessariamente apenas. Para um indivíduo, para uma pessoa ser considerado um alquimista, o que faz de uma pessoa um alquimista? Que práticas segue esta pessoa e que ética, que filosofia segue essa pessoa em linhas básicas? Perfeito. Basicamente, um alquimista, ele pode ser, na visão deste que vos fala, Claro. pode ser classificado como tal na medida em que ele atinge a grande obra. Ponto. Agora, nós temos que discutir o que que é a grande obra. A grande obra, ela vai ter diferentes níveis, porque quando se fala em geral também de grande obra, pensa-se em algo um tanto quanto hollywoodiano, Desculpa algo te cortar, mas eu queria te perguntar uma pergunta relevante. Você sabe ou se lembra
o que é a grande obra no contexto telêmico? Não especificamente, mas acredito que seja a conversação, né, com o SAG, e aí está um dos pontos centrais da grande obra, né? Eu diria que isso é o começo da grande obra. Eu não diria que é a grande obra, não. Isso euzinho aqui que estou falando. Eu Perfeito, acho que é o começo. A partir daí você está fazendo a sua grande obra. Eu entendo assim. Mas há quem diga que essa é a grande obra em si. Tudo bem, cada um acha o que quiser. Mas você entendeu por que que eu te interrompi, né? Desculpe. perfeito. Não, agora fiquei curioso, Gino, como na vossa visão, me permita aqui inverter os papéis e fazer a pergunta: o que é a grande obra do ponto de vista telêmico, Digno? Do meu ponto de vista, enquanto telemita, eu diria, porque do ponto de vista telêmico eu não vou cair nessa pegadinha. Não que você esteja colocando a pegadinha, mas a pegadinha se Não pôs. estou. Não, não, você não teve a intenção, tenho certeza. Mas se eu disser do ponto de vista telêmico, a não É ser, verdade, eu estou cometendo um grande erro que eu não vou cair nessa. Do meu verdade. ponto de vista, né, enquanto telemita, a grande obra é você ser radicalmente quem você é. E o seu contato com o Sagrado Anjo Guardião é só o começo para você seguir essa senda. Perfeito. Mas voltando, entrevistado aqui é você. Vamos lá, volta aí a falar. Pontual e forte, né? Ser radicalmente quem você é. Vejamos, então, ser um alquimista é atingir a grande obra, entendendo que a grande obra não é propriamente um ponto específico igual para todos. O indivíduo atinge a grande obra na linguagem, na metodologia alquímica, quando ele consegue alcançar algum grau de iluminação, seja esta iluminação em si mesmo ou mesmo uma iluminação a nível laboratorial ou operativo. Então, Mas se como o a prática laboratorial, desculpa mais uma vez te cortar, mas isso é uma coisa que não é uma dúvida minha, não, tá? É uma dúvida das pessoas que eu escuto. Eu quero trazer isso para você. As pessoas, elas, quando o alquimista ele vai falando não, da transformação laboratorial, isso, o que que você está falando de laboratorial? O que que a pessoa está fazendo? é, o indivíduo está, na realidade, o que está sendo feito no laboratório? No Isso. laboratório se está produzindo uma elevação do ser. Você falou em que a grande obra, do seu ponto de vista, enquanto telemita, é o indivíduo tornar-se radicalmente aquilo que ele é. A palavra radical, inclusive, tem muito a ver com raiz, né? Aquilo que é a Isso. essência do próprio indivíduo. Na Sim. alquimia, o próprio Frater Alberto vai dar uma definição semelhante. O que é propriamente a alquimia? É tornar o ser aquilo que ele já é profundamente. E isso que isso quer dizer propriamente é elevar a vibração do ser. Ele vai dizer isso, elevação da vibração, é tornar um determinado ser o máximo de si. Vou dar um exemplo efetivo. A gente pega em laboratório um punhado, um pouco de erva cidreira, né? Camomila officialis. Esta erva cidreira, Camomila officialis, quando submetida pelo método hermético de separação dos opostos e de purificação e de reunião, ela alcança o máximo de si. Mas, Frater, pode se perguntar, já não ocorre isso? Para que se produz isso? Porque na farmácia, já você não pode ir na farmácia comprar ou só fazer um chá, é aí que está. Existem diferentes métodos. Nós temos a alopatia, que é dessas nossas farmácias comuns, temos a homeopatia, uns acreditam, outros não, mas enfim, é um método também de produção de remédio. Temos a fitoterapia, que é uma outra metodologia. Um outro método um pouco mais sutil, uns creem, outros não, é uma coisa a ser discutida, mas outras eras, que são os florais de Bach, né, doutor Bach, e existe o método espagírico, né, espagíria, que significa separação e união. Pelo método espagírico é que ocorre a separação dos três princípios, obedecendo o princípio O método hermético, de magia é a essência da alquimia, não é não? da alquimia vegetal, no caso. Porque é uma palavra cunhada ali por Paracelso,
meados do século XVI, e vai trabalhar com a alquimia vegetal. Então, separa-se os três princípios, se reúne. De acordo com a alquimia, a espagíria produz o mais elevado tipo daquele mesmo ser. Qual ser específico estamos falando aqui? Da erva cidreira, da Melissa officialis. Então, a gente ilumina esta erva cidreira e faz dela uma pedra, porque no produto final, de fato, é uma espécie de pedra do que da erva cidreira. Isto é a grande obra da erva cidreira, mas pode ser feita, por exemplo, com o alho, pode ser feito com a aloe vera, a Pois é, nossa babosa, ou com uma qualquer pergunta, outra uma, planta. uma pergunta sem nenhuma. é, é, Pode parecer uma pergunta até oportunista, né? Eu estou aqui acendendo meu cachimbinho aqui no Uruguai. O que acontece se usarem a cannabis sativa ou a cannabis índica para fazerem isso? Excelente pergunta. Eu, por exemplo, já trabalhei com a ayahuasca. Muito embora a ayahuasca ela não seja uma erva em si, né? A gente sabe Não, que é uma ela combinação de um do cipó com a pó e uma chacrona, folha. todo um trabalho de É. fervura, que também pode se colocar aí como adjetivo, né? Um trabalho alquímico, toda uma questão Total. laboratorial ali Fico para a imaginando a produção. loucura, como que eles descobriram no meio da Amazônia, daquela época pré-civilização como a conhecemos, como eles foram descobrir que um elemento que era o cipó tinha uma Com a substância, ou vice-versa, eu não chacrona, sei, né? Porque, assim, porque a substância que causa a miração, né? Se eu estou exato. falando, eu sei que você sabe, estou falando aqui para os nossos ouvintes, caso não saibam. O ayahuasca, sobre o qual inclusive eu falo da minha experiência sobre a ayahuasca em um vídeo à parte, nesse canal. A Já está ayahuasca, publicado, Johan? hã? Já foi publicado esse Não, vídeo? ele tá em Premiere. Ele vai ser publicado não sei quando, mas vai. O meu segundo vídeo, eu vou ter 4 vídeos em que eu falo das minhas experiências com substâncias alteradoras de consciência. A primeira foi com cogumelo, a segunda com ayahuasca. Mas então o ayahuasca, para as pessoas que não souberem, que não são obrigadas a saber, uma beberagem, não é exatamente um chá, uma beberagem feita a partir de um cipó e de uma folha. Sendo que eu não lembro qual é qual no caso, mas eu sei que um deles tem, ou o cipó ou a folha tem o elemento psicodélico, o elemento que atua de modo psicodélico no cérebro humano, mas se você toma só aquele elemento, não vai acontecer nada porque nós temos uma enzima no nosso corpo que impede que o efeito psicodélico se dê. Só que juntando a outra, seja, não sei se é a folha que tem acho que a folha que tem o elemento, né? E a É, a chacrona, chacrona, isso. que a chacrona é o cipó, não é isso? Isso. Não, o Exatamente. cipó tem o cipó e a chacrona, são as duas, se une os dois ali, e a folha que tem o Mas elemento. a folha é que tem o elemento que destrava ou o elemento que faz o efeito psicodélico? Isso, que ativa, né? O DMT, Ah, sim. é uma substância propriamente ali que, enfim, ocasiona uma transformação neurológica ali momentânea e permite as mirações. Pois é. Bom, mas a gente estava falando por isso, acabamos que nós nos perdemos no ayahuasca. Não, Assim que da você fez questão. com a ayahuasca na alquimia, não é isso que você estava Isso, fazendo? exatamente. Ou Ayahuasca. seja, eu fiz um Como preparado foi? a partir da própria ayahuasca, também alquímico. Você falou sobre o charuto, né, sobre o cachimbo. Veja, então, qual é A o cannabis, no caso. produto. Qual seria o resultado disso com a cannabis, no caso? Exato. Qual é o produto final que eu obtive com a ayahuasca quando submetida a um trabalho hermético de separação e de purificação? Não é nada muito secreto, uma coisa excelsa, paracelsa, não. É algo até teoricamente simples, é um pouco complicado ali na prática, porque requer uma certa habilidade. Foi uma pedra da própria ayahuasca. E afinal de contas, para que serve essa pedra? Você falou o que que se faz no laboratório? O que que tanto se faz no laboratório? Que é o Sim. que todo mundo pergunta quando, por exemplo, vem numa reunião, que caso eu pergunto, mas você está fazendo o que você está fazendo aí que eu não estou entendendo? É isso. Então, se chegar uma pedra da própria ayahuasca, que é
altamente potente. Quando, por exemplo, você tira umas pequenas lascas desta pedra, coloca na água ou no vinho ou qualquer outro tipo de bebida, enfim, não alcoólico, e você toma, aquilo te leva É ou uma eleva microdose. imediatamente ao estado, porque é muito mais potente. Aí você Ah, falou sobre a própria, qual é a substância? Diga que você está usando aí? cannabis Do sativa ou cachimbo, a a cannabis cannabis. sativa? Exato. Então, se o indivíduo pega a cannabis e submete ela ao processo alquímico de separação, de purificação, lembra do INRI, Ignis Natura Renovator Claro. íntegra, pelo fogo a natureza é renovada, ou seja, queima o sal, separa o líquido, que é o mercúrio, o sulfuro, o sal, depois reúne tudo, submete aquilo até a reunião do masculino com o feminino, toda a linguagem alquímica que nós conhecemos, em isto sendo feito, então você produz, né, uma cannabis altamente potente. Eu nunca fiz, nunca experimentei Agora, propriamente uma isso, coisa, mas é algo interessante a ser feito. nesse processo de transformar uma substância, um vegetal, um mineral, é, existe algo além disso, por detrás disso, ou esse processo, essa prática que você descreveu, se basta por si só? Vou começar do final. Sim, a alquimia não é apenas o trabalho operativo. Caso contrário, seria uma espécie de química ou de pré-química mais ou menos mística, sem quaisquer efeitos na espiritualidade, na psique do próprio indivíduo. O trabalho deve andar de mãos dadas. Diz, inclusive, a tradição alquímica que o indivíduo não pode chegar à grande obra, e falo da grande obra mineral, da grande obra mais potente, sem ter passado por um processo de iluminação interior. É Então, muito este importante, é porque você pode ser um astrólogo, por exemplo, e não ser teísta, ou não ser nada disso. Não tem nada a ver. exatamente, A astrologia é uma técnica, né? E você pode ser ateu e ser um astrólogo. exatamente, Entendeu? exatamente, Então, isso que você exato. está falando é uma coisa muito importante. Você, um alquimista, ele vai ser um teísta em algum nível. Em algum nível. Agora, essa é a visão deste que vos fala. Existem outros que não. Aqui, me parece que os alquimistas, latinos, porque hoje em dia tem muitos grupos, né, muitas comunidades, é possível você ver mais ou menos acompanhar o espírito e a mentalidade. Parece que os latino-americanos são mais místicos. Se a gente for entrar em grupos, por exemplo, norte-americanos especificamente, eles já não falam tanto na questão do misticismo, da espiritualidade, eles são muito mais operativos. E se tem alguma Final. espiritualidade, propriamente é algo que fica escondido ali na gaveta. Mas isso também ocorre muitíssimo nessa questão relacionado à grande obra. Tinha um outro ponto aqui também que me perdi na pergunta, mas que ela era dupla, né? Em primeiro lugar, a questão da própria iluminação, mas isso de fato ocorre. Não sei se eu vou conseguir resgatar aqui a sua pergunta como um todo. Não, eu tinha perguntado sobre a questão de o que que esse processo causa, assim, qual é o objetivo, qual é o resultado do processo alquímico, além da questão, por exemplo, você vai fazer uma coisa com tal vegetal, com tal mineral, com tal substância. Então, assim, eu já sei que tem muitos alquimistas, e você já respondeu que, claro, tem uma busca por detrás disso, mas eu queria que você me dissesse o seguinte: existe alguma prática específica que leva a algum ponto de transição específico, ou é simplesmente uma prática, como, por exemplo, a meditação? Ela é uma prática que quem se propõe a meditar diariamente vai meditar diariamente o resto da vida e não vai estar esperando para amanhã, nem para a semana que vem, nem para daqui a 10 anos a iluminação. E se a iluminação vier, ele vai continuar meditando assim mesmo. Então, não faz diferença se vai ser iluminado ou não também, porque a meditação vai continuar acontecendo. Então, eu queria saber, a alquimia, ela é uma espécie de meditação ativa, prática?
É, basicamente isto. O processo espiritual da própria alquimia vai se dar pela meditação, pela contemplação, através do silêncio, através do mergulho no próprio simbolismo alquímico, em que o indivíduo vai visualizando não apenas externa, mas também interna todos estes processos. Isso aqui na nossa escola, mais ou menos Entendeu? Eu tenho que saber, rosacruciana eu ou tenho contato com a espiritualista, escola. porque existem outras escolas de alquimia em que isto não tem muita importância ou não é propriamente falado. Então, a gente não pode generalizar. Eu opto e tenho maior afinidade com este caminho espiritual. Por exemplo, a alquimia, ela não é da Europa, né? Ela veio à Europa através dos árabes, que por sua vez, em contato com os chineses ali pelas rotas, pelo comércio, né? A rota do algodão e etc., eles trouxeram isto da China propriamente. Então, a alquimia, historicamente, tem as suas raízes na China. Tanto é assim que os árabes foram, por muito tempo, intelectualmente, inclusive no que diz respeito à alquimia, muitíssimo superiores aos próprios europeus. Então, eles tinham uma medicina mais avançada, uma matemática, uma filosofia. Foram os árabes que preservaram a filosofia e os livros dos gregos, os filósofos gregos. Então, eles eram muito mais avançados do que os cristãos europeus inicialmente, depois a coisa foi sendo retransmitida. O processo se deu também com a alquimia. E na China, digo isso para pontuar isto, que na China a alquimia ela tinha um processo meditativo, porque trabalhava a energia sexual, inclusive, se fazia, inclusive, este tipo de associação de meditação com respiração, com um trabalho com um asana, envolvia em algumas partes, inclusive, atividades físicas, coisas que foram se perdendo. Então, a alquimia europeia, que nós herdamos modernamente, inclusive, ela é mais pobre do que a alquimia original árabe ou muçulmana e mais pobre ainda do que a alquimia original chinesa, porque a alquimia chinesa é muito mais rica, né, em seus diversos desdobramentos. Seja como for, quando a gente fala em alquimia, vai se falar muito, Johan, sobre duas coisas, né, tanto nos filmes, nos livros, romances e etc., vai se falar sobre a transmutação, a pedra filosofal para transmutação de metais menos nobres em ouro e no tal do elixir da longa vida. Em referência à transmutação, ou a pedra filosofal, tudo pode ser uma pedra filosofal. A gente pega a cannabis aí que você tem em mãos, a gente pode entrar no laboratório, você pode tranquilamente entrar no laboratório e fazer a pedra filosofal da cannabis. Pode meditar, não meditar, pode alcançar ali algum tipo de meditação junto, Qualquer enfim. substância teria a sua própria pedra filosofal, ou é a mesma pedra filosofal que se encontra em todas as substâncias? Não, cada pedra filosofal, ela é a máxima ou a radical realização daquele mesmo ser. Para retomar a sua fala anterior no que diz, no que diz respeito à O grande obra objetivo de interna. Telemann, como eu entendo, é um objetivo alquímico, porque se eu Exato. estou radicalizando cada vez mais o que eu sou, eu digo, eu não estou falando eu, o meu ego, a minha pessoa, eu e eu, estou Sim, falando eu, qualquer pessoa, você, quem estiver assistindo. Então eu estou fazendo a alquimia máxima. Isso está sendo uma revelação e uma confirmação para mim mesmo aqui nessa conversa. perfeito, Isso é muito interessante. Porque perfeito. eu tenho isso muito claro na minha cabeça, desde cada vez mais, que é preciso radicalizar mais e mais e mais o que eu sou para que eu possa cumprir a grande obra, realizar a grande obra. E você está me confirmando que na alquimia você radicaliza ao máximo a substância naquilo que ela é. É isso, então. Exato. Maravilha. Isso é uma Uma das epifania. frases. Sabe que isso é uma epifania para mim, que está acontecendo aqui gravada. É uma epifania. Mas vamos lá. Um aprendizado mútuo. Uma das frases, um dos axiomas mais interessantes
e que, vez por outra, também me repito, advindos de Telemann, é de que cada homem e cada mulher é uma estrela. E isso é profundamente alquímico se a gente fizer um acréscimo, inclusive. Cada homem e cada mulher, na verdade, cada ser. Isso significa que a cannabis também é uma estrela, ou seja, ela é passível de se tornar altamente iluminável em si mesma. Significa que a substância aloe vera, que a erva cidreira, ou mesmo que a substância ayahuasca, embora ela tenha uma natureza dupla, né, e seja manufaturada, também todas estas são perfeitamente capazes de alcançar um processo de iluminação em si mesmos. E é isso que se produz Todas as propriamente em substâncias laboratório. são sagradas, então. Exatamente. Cada homem, cada mulher, cada ser é uma estrela, produz e tem a sua própria luz, a sua própria trajetória, a sua própria característica e brilha com intensidade na medida em que é radicalmente, ou seja, lá na essência, aquilo que já é em si mesmo. Então, a alquimia, de fato, concorda com isso. Aí existe, né, essas duas questões, a pedra filosofal da transmutação. Então, mas cada ser tem a sua própria pedra filosofal. No entanto, tradicionalmente, o reino mineral ele é o mais potente, até por ser fisicamente potente, até por ser o fisicamente mais primitivo, entre aspas, ou seja, aquele inorgânico sem maiores complexidades orgânicas, né, que foram se desenvolvendo ao longo dos milênios e etc. Então, em tese, a alquimia vai elevar o ser vegetal e, de fato, isso vai ocasionar a pedra filosofal máxima. E existe o que a gente vai chamar também de elixir da longa-vida. Quando se fala em elixir da longa-vida, se pensa logo em viver eternamente, o que nenhum alquimista disse. Elixir da longa vida não é elixir da vida eterna, é da longa vida, é viver longa e saudavelmente. E isto Vida não é longa e algo. jovem. Oi? Vida longa e jovem. Exato. Se pensa isso, mas na alquimia não há isso. Na alquimia, o que há é o seguinte: é de que, de fato, os medicamentos alquímicos são capazes de dar ao indivíduo maior saúde, vitalidade, de estabelecer, inclusive, curas Mas é isso que eu mais estou falando de jovem, de efetivas. jovialidade. A jovialidade enquanto capacidade de cura, de reagir, enfim. Exato. E de viver bem, né? Cada Claro. um, é claro, ali dentro do seu próprio limite, cada organismo dentro do seu próprio limite. O que posiciona e sublinho aqui é que não existe propriamente essa fantasia na alquimia de que vai Ah, vida existir uma eterna e tal. substância e que vai se viver eternamente. Se fala muito nisto, mas não é algo propriamente que eu, inclusive, acredito que seja efetivo. Pode ser que sim, talvez, mas não acredito que isto venha a ocorrer. Já a transmutação metálica, de fato, embora não me encha os olhos, não ache propriamente, não considere isso propriamente interessante, mas acredito que foi uma realidade alquímica factual. Isso tenha ocorrido realmente ao longo dos milênios, antes mesmo da própria ciência oficial. E a vida eterna pode ser uma maldição, Exato. né? Eu queria fechar essa nossa conversa, que poderia se estender por muitas horas, mas ela precisa ter um limite. Eu Perfeito. queria te perguntar: você é um autodeclarado monge, correto? Não. Deixa eu Não? explicar essa parte. O que que acontece? Ou É, foi uma época? exatamente, foi. O que eu, Ah, e explique aí isso há aí. uma explicação desse sentido. O que ocorre? Ao mesmo tempo em que eu era profundamente interessado, desde sempre, nas questões transcendentais, religiosas, também sempre o fui,
pela vida monástica. Então, sempre que eu via, desde criança, um padre, uma freira, na verdade, até hoje, tudo que diz respeito à vida monástica, e não necessariamente estou falando de cristianismo, porque as pessoas esquecem, mas Não, existe é. monge Hare Krishna, monge budista, monge Claro. shintoísta, existem monges independentes, ou seja, que não propriamente pertencem a quaisquer religiões, existem indivíduos muçulmanos que levam uma vida monástica, então não tem a ver e não é exclusividade cristã, e muito menos os cristãos são mais antigos nesse sentido. Não são. O que ocorre? Sempre tive interesse nisto. E eu fui, durante muito tempo, de fato, um frade católico apostólico romano. Então, quem vai me acompanhando há mais tempo, e de vez em quando Como eu eu. publico uma foto, nesse sentido, a gente que é mais da época do Facebook, né, em que não existia, né, ainda Instagram e outras redes, e etc., eu publicava mais. Então, eu fui, durante muito tempo, um frade católico apostólico romano. Saí propriamente da igreja, porque incompatível a manutenção de estudos esotéricos, alquímicos com a igreja, né? Então não tem como mesmo, pelas regras da própria igreja. E quando eu saí, eu passei por um certo tempo ali em que eu tentei conjugar uma coisa com a outra. Eu conjuguei de fato, que é a visão Rosa Cruz com a visão monástica. Então, vivi durante muito tempo somando esses dois fatores. Um monasticismo de natureza mais iniciática ou de natureza mais mística. O que se entende por monasticismo? Você perguntou o que o indivíduo Rosa Cruz é, né? O que o indivíduo tem que ser para de fato manifestar essa questão. E pode-se perguntar isso para a questão monástica. Vamos lá. O indivíduo monástico, um indivíduo que é um monge ou uma monja, independentemente de religião, é um indivíduo que vive só, porque vem de monacos, né? De mono, daquele que vive só. Então, o indivíduo vive sozinho. Esse sozinho pode ser em conjunto, contraditoriamente falando, que pode ser num convento, num monastério, mas em geral só, na sua própria cela. Ele, em geral, é alguém casto, ou seja, que se abstém da atividade sexual dual, seja com homens ou com mulheres, etc. É um indivíduo que se abstém, inclusive faz votos de pobreza ou votos de minimalismo. Quando eu saí da igreja e fui propriamente fazer essa vivência entre o místico e o monástico, eu fiz um voto de minimalismo. Hoje também já não consigo mais ser minimalista também, mas foi uma fase muito importante para mim. E também o voto de constante meditação ou de constante mergulho nas questões religiosas ou místicas e etc. Esses são os elementos fundamentais de um monge. No entanto, vivenciei isto por um tempo em que eu chamava ou denominava este meu processo de monasticismo Rosa Cruz e, portanto, de monge Rosa Cruz. Eu fui muito criticado, Johan, nesse período, que as pessoas falavam que absurdo, não existe monge Rosa Cruz, aonde que é esse monastério e etc e tal, mas sem essa explicação toda. Olha, gente, eu estou fazendo aqui uma experiência pessoal, é o modo como eu estou vivenciando isso naquele período. E as pessoas esquecem que quando se vai ler, por exemplo, os primeiros Monges de Rosa manifestos. Cruz seriam autoexcludentes. Por quê? Exato. Até porque quando se vai ler os manifestos, é citado nos manifestos, ainda que simbolicamente, que o próprio rosacrucianismo foi fundado por monges, 9 monges especificamente. Então, isso está também na própria raiz do próprio rosacrucianismo, e há diferentes indivíduos que vivenciaram isto. Até aí, ponto. Mas hoje em dia, eu já não resgato, não alimento, não divulgo esse tipo de fala e de posicionamento, porque já não me enquadro mais nisso. Foi uma fase. Hoje em dia já não. E só as pessoas mais antigas ou que acompanham há mais tempo vão lembrar disso. Ah, Monge Rosa Cruz. Mas hoje em dia eu já não me classifico desta maneira por não cumprir. Veja, não é porque eu não considere que o rosacrucianismo ou quaisquer outras Está renegando, você vivências passou de uma fase místicas, para outra, né? exato, possam se unir à questão monástica. Não, mas é porque não me enquadro mais na visão monástica ou na vivência monástica. Então, não sou mais monge Rosa Cruz, embora tenha sido durante um certo tempo.
mas porque fui monge antes de ser Rosa Cruz, monge de fato consagrado. Eu cheguei a ser diácono, inclusive, tive que estudar teologia, tudo isto. Eu fui diácono consagrado. O diácono faz parte ali do clero católico. Existe o diácono, o presbítero, que é o padre, e o bispo. São os três degraus propriamente. Eu cheguei ao diaconato. Então, fui não só monge, como fui diácono também. Ah, Muito não sou bem. mais, não Olha, sou. isso é uma coisa, então, que você veja que essas entrevistas, elas não têm, como eu te disse, um roteiro, né? Eu vou conversando e vou vendo para onde a Excelente. prosa vai levando a gente. E a gente está encerrando essa entrevista com um esclarecimento que é muito válido, muito interessante, porque eu que acompanho o seu trabalho, mesmo antes de te conhecer pessoalmente, desde a época do Orkut, a gente já se conhecia no mundo virtual, né? Verdade. E eu via que teve uma época que você se apresentava como Monge Rosa Cruz. Nunca por nenhum segundo na minha cabeça me passou qualquer problematização do termo monge Rosa Cruz. Isso eu sabendo muito bem que é ser um monge, porque eu tenho muitos amigos que eram ou são Hare Krishna. Um casal de amigas minhas que são casadas, né, lésbicas, elas que são madrinhas de casamento minha e do meu marido, Sim. pelo menos uma delas, uma é simpatizante, a outra é declaradamente Hare Krishna. Eu já sou amigo, né, e não tenho contato há muito tempo, mas já tive muito contato com um casal de monges Hare Krishna lá de Campos. Já tive hospedado uma semana lá na casa deles. Sempre Ótimo. tive uma grande simpatia, nunca fui Hare Krishna, mas sempre tive uma grande simpatia. Gosto da musicalidade, gosto da estética, adoro a comida deliciosa, né? Tirando que eu sou vegano, mas eu sei que tem hoje em dia muitos Hare Krishna que são veganos e meio que militam pela causa dentro. Sim, Então, sim. assim, eu vejo com muita simpatia. Então, eu sei muito bem o que é ser monge, embora eu nunca tenha sido um, nem tenha pretendido ser, mas por conviver de perto eu sei. E sei muito bem o que é ser Rosa Cruz. E eu não vejo nenhuma contradição obrigatória para as pessoas se escandalizarem com, ué, monge Rosa Cruz. Por que não, meu Deus do céu? Exato. E não, né? Eu fico um pouco perplexo com as pessoas te acusarem e transformarem isso em uma polêmica, em um motivo de discussão. Onde está escrito que é autoexcludente isso, que você não pode ser um monge Rosa Cruz? Isso é uma mentalidade tacanha das pessoas que pensam que monge é necessariamente um cara com uma batina cor de laranja, entendeu? E com a cabeça raspada. Gente, não é assim, não. Pelo amor de Deus. E que bom que essa entrevista que ela ajude a propagar um pouco, a iluminar um pouco a cabeça das pessoas, né? Entendi. E olha, a mim, eu achei que assim, essa entrevista foi difícil de conseguir, né? Porque nós tivemos alguns problemas técnicos, mas Verdade. ela termina essa temporada assim, me trazendo uma iluminação iniciática espiritual muito grande nessa coisa da alquimia em relação à radicalização da substância em si mesmo, e é o que eu falei, da radicalização de ser quem se é. Se é. Meu querido amigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista. E olha, eu continuo dizendo que você está marcando bobeira de não lançar um livro. Só isso que eu digo. No ar, Perfeito. quem quiser que faz o que tu queres. Faz o Tá que tu bom? queres. Um grande Exato. abraço. Exato, Diego. Muitíssimo obrigado pelo convite. Que o universo o cósmico, enfim, continue a nos abençoar a todos, a nos guiar e a nos inspirar. Foi uma honra também poder conversar convosco aqui durante este nosso período. Muitíssimo obrigado e pela consideração, digno frater. Até a próxima. Um Até. abraço. Tchau, tchau.